Olá, amigos. Vamos iniciar mais uma edição do programa AFPESP na TV, que tem em nossa grade de programação entrevistas especiais, reportagens, dicas de culinária, de lazer, de educação e cultura. Nós vamos promover um breve intervalo para que vocês conheçam os nossos entrevistados do programa de hoje. Até já. Olá! O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe dois ilustres convidados para falar sobre o assédio sexual. Ivan Francisco Pereira Agostinho é procurador de Justiça e, atualmente, é o presidente da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo e professor universitário na cadeira de Direito Penal. Mafone Odara é mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. É coordenadora de projetos do Instituto Avon, braço de investimento social da Avon, empresa privada que investiu mais de 150 milhões em ações sociais voltada às mulheres no Brasil. Confira mais essa entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Hoje vamos falar de um assunto que sempre existiu e até certo ponto foi tabu nos ambientes sociais e de trabalho. Vamos conversar sobre o assédio sexual no serviço público e, por que não, na sociedade brasileira. Para essa conversa estamos com dois convidados que você já conheceu na apresentação do intervalo. O Dr. Ivan Agostinho, corregedor geral de administração. E Mafone Odara, psicóloga e mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do Instituto Avon, braço de investimento social da Avon. É bom lembrar que a Avon é uma empresa privada que concedeu mais de 150 milhões em ações sociais voltadas às mulheres do Brasil. É um prazer imenso recebê-los aqui. Já falando com o Ivan Agostinho, nós estamos aí numa parceria de apoio, né, às ações que ele tem na sua corregedoria. E agora nós estamos recebendo a Mafone Odara, que certamente vai nos orientar alguma coisa, principalmente numa entidade como a nossa, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, onde nós temos um número muito expressivo de mulheres. Vou fazer uma propaganda gratuita, depois você fala lá na Avon, viu? Que usam os produtos da Avon, como de outras empresas, não é verdade? Bem, vamos conversar com o doutor Agostinho sobre como nós estamos aí com esse tema assédio sexual nas repartições públicas e nas empresas privadas. Doutor Ivan Agostinho. Duarte, primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo espaço que nos cedeu aqui para nos ajudar na divulgação dessa campanha. O que aconteceu? Quando nós assumimos a Corregedoria da Administração em 2015, não se tinha um pensamento sobre isso em termos de procedimento administrativo. Até que, como tudo na vida, teve um insight, tivemos um caso de um assédio sexual envolvendo um homem e uma mulher, ambos funcionários públicos, e essa questão chegou na Corregedoria. E aí eu falei, bom, vamos fazer um levantamento, o que nós temos a esse respeito, porque não era um assunto corriqueiro e o volume de servidores é imenso, né? Nós temos 340 mil mulheres entre a administração direta e indireta e 306 mil homens. Fizemos um levantamento, nos últimos 5 anos nós tivemos 5 casos de denúncia de assédio sexual que chegou na Corregedoria. É um caso evidente de subnotificação, evidente. E a partir daí começamos a idealizar o que a gente poderia fazer, como colocar a Corregedoria nesse cenário, sendo um local de apoio para as servidoras e servidores, né? Para a gente deixar claro também que o homem também pode ser vítima do assédio sexual. Então, sob a ótica da ação governamental, tanto homem quanto mulher estão abrangidos nessa ação da Corregedoria. Entretanto, nós fizemos uma campanha, montamos uma campanha para conscientizar, para colocar a Corregedoria nesse cenário, para que os servidores e servidoras nos procurassem. Porque o assédio sexual é crime,
ele é um ato imoral, mas ele é também um ato administrativo, uma infração administrativa de natureza grave, que pode punir até com a demissão do servidor. E isso simplesmente não chegava, simplesmente não era tratado. A partir daí nós começamos a procurar parcerias. Foi aí que apareceu a Vetor Brasil, que é uma ONG também que nos ajudou bastante, e principalmente o Instituto Avon, que a Mafuane também nos ajudou na montagem desta campanha. Só para o senhor ter uma ideia, doutor Duarte, do impacto, que eu imagino que vai aumentar muito mais o impacto disso, considerando esse espaço que o senhor está dando para a gente, que é o caminho mais adequado para se atingir o servidor público. Desde que nós lançamos a campanha, no dia 8 de março, no evento do Instituto Avon, nós tivemos 6 denúncias. Você vai falar, nossa, mudou muito? Mudou muito. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 5 denúncias. E nos últimos 2 meses, nós tivemos 6 denúncias. Quer dizer, em 2 meses, nós tivemos o que a gente não conseguiu atingir em 5 anos. Isto é muito. Com esse canal de divulgação, vai ser muito maior. E uma outra coisa importante também, doutor Duarte, é que esta ação da Corregedoria é voltada para dentro do serviço público. Não se confunde com as ações que o governo do Estado já disponibiliza para todo e qualquer cidadão e cidadã. Não é? Então, a mulher vítima de um assédio sexual ou de um crime sexual, ela tem a delegacia da mulher, tem toda uma ferramenta, instrumentos de acolhimento. É claro, há muito que ser feito, há muito que se aperfeiçoar, mas já existe. Mas nunca existiu para dentro. Então, nós ficamos super empolgados com isso daí. E o apoio da Mafuane, do Instituto Avon, vamos deixar claro, foi fundamental para a gente atingir uma peça publicitária que eu sou fã. Eu adorei tanto os cartazes quanto o filme, que ficaram excelentes, mas o approach, a forma de conversar com as pessoas, nisso, o que eu aprendi nesses poucos meses, eu não aprendi em toda a minha carreira, e eu fui promotor de júri, eu só conversava com pessoas, mas eu simplesmente não sabia como tratar deste assunto. E eu acho que a gente conseguiu uma grande coisa, tanto que nós fomos procurados por outras empresas privadas de grande porte, outros estados. E eu espero que isso se espalhe agora na administração pública. Né? Eu vou conversar agora com a Mafuane Odara. Como é que a Avon entrou nessa campanha em defesa da mulher que é assediada sexualmente? Como é que foi isso? Eu quero agradecer, doutor Duarte, doutor Ivan. Tem sido um enorme prazer, né? A gente aprende todos os dias, aprendo muito mesmo. Então tem sido um prazer, um orgulho para a gente estar nessa parceria. Muito obrigada pelo espaço. É um prazer. A Avon, ela é uma empresa que tem 130 anos. Né? As pessoas, inclusive, acham que a Avon é brasileira. Na verdade, a Avon é americana. A gente está há 60 anos no Brasil. E há 130 anos a gente vem falando sobre empoderamento da mulher. Né? Então, a gente, antes de falar sobre os direitos civis, né, os direitos trabalhistas das mulheres, a Avon já pensava em empoderamento. Então, a nossa trajetória é olhar para isso e pensar quais são os processos importantes para que a gente garanta esse empoderamento. E uma das coisas que a gente acredita é que ninguém empodera ninguém. As pessoas se empoderam, mas o nosso papel é garantir que as pessoas e as mulheres tenham as ferramentas certas para se empoderar. E quando a gente olha para essas ferramentas, a gente tem que olhar para as barreiras que impedem esse empoderamento. E uma delas é o enfrentamento das violências contra as mulheres. Essa é uma das principais barreiras que impossibilita um relacionamento saudável, que impossibilita relações de trabalho saudáveis, e é esse o lugar que a gente atua. E aí, quando o Dr. Ivan traz essa perspectiva de pensar qual é o nosso papel, né, para garantir esses relacionamentos saudáveis, para garantir um processo de desenvolvimento das mulheres e dos homens, um ambiente saudável de trabalho, é fundamental pensar que tem 3 dimensões que ajudam a gente a olhar para isso. Uma primeira dimensão é uma dimensão pessoal. Como é que cada um e cada uma de nós se relaciona com esse tema? Né? Então, quando o Dr. Ivan diz, puxa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Minha vida toda foi trabalhar com pessoas e eu nunca tive um olhar educado para olhar para isso. Porque, de fato, na nossa formação, a gente não aprende sobre isso. Então, acho que uma primeira dimensão é super importante a gente pensar, puxa, quem é a pessoa que está do nosso lado? Às vezes, essa pessoa está passando por processos de discriminação, por processos de violência, a gente não está conseguindo verificar que esse é o problema. Então, acho que essa é a primeira dimensão. Uma outra questão importante é pensar como é que as instituições se preparam
para lidar com esse tema. O que é muito interessante dessa proposta? Quando a gente olha para o que é o papel do Estado é garantir o bem-estar. Garantir o bem-estar significa pensar estruturas que garantam isso. Quando eu olho para uma perspectiva dessa de 5 anos e falo, nossa, eu tive 5 denúncias, o doutor Ivan podia falar assim, nossa, a gente é muito competente, olha que legal, a gente só teve 5 denúncias. Mas o olhar de entender que nós vivemos numa sociedade que discrimina as mulheres, que sim, é uma sociedade muito violenta para as mulheres, fez com que a gente olhasse para a instituição e falasse assim, será que a gente está fazendo o que a gente deveria para que essas denúncias cheguem até a gente? Se em 5 anos a gente só recebeu 5, a gente tem 340 mil mulheres e 1 a cada 3 mulheres sofre violência no Brasil, alguma coisa está errada. Não é que a gente não está conseguindo, mas a gente não está conseguindo ver. Não é que elas não existem, né? E acho que uma terceira dimensão importante é como é que a gente, então, entende que sociedade é essa que a gente está, né? Então, a questão cultural. Então, como é que a gente muda o nosso jeito de pensar, como é as perguntas que a gente faz. Então, é isso, né? Eu acho que o nosso papel como Instituto Avon é poder trazer essas contribuições e construir junto para garantir um espaço saudável para as mulheres. Eu vou fazer uma pergunta que os dois poderão me responder. Bem, vamos falar da estatística que, aliás, você mesmo agora começou a enfatizar. Esse número de 5 denúncias, ele não é um número muito ínfimo para o universo que nós temos, né? Essa é a nossa preocupação. O que pode ser feito para conscientizar a população, principalmente os assediadores, que nem sempre a gentileza ela é bem intencionada, ela tem uma situação que visa exatamente a vitimizar a pessoa para a prática do assédio sexual. Ivan e Mafuane Odara. Eu vou dar o meu palpite, a doutora na área, que é a Mafuane. Assim, para mim é evidente que 5 de qualquer coisa em 5 anos é pouco. Qualquer assunto que você for pegar. Não é possível que seja, quase que seja traço, uma coisa né? irreal. Que seja uma coisa real. E foi o que a Mafuane falou. Em vez de a gente ficar na cômoda posição de nossa, somos perfeitos e, portanto, 5 quer dizer que só falta 5 para resolver o problema. Não, falta todo o resto. Na verdade, não havia, agora há, pelo menos no serviço público, um local onde a servidora ou servidor tivesse tranquilidade, fosse acolhido adequadamente, tivesse uma resposta da administração pública, que é o seu empregador. Enfim, a servidora pública ela poderia procurar todas as ferramentas e aparatos que o governo dispõe para qualquer um, para qualquer cidadão, como é o trabalho dele. Porém, não com o viés administrativo voltado para o interior da administração pública, voltado para o ambiente de trabalho. E um outro parceiro nosso muito importante que terminou me passando é a Unidade Central de Recursos Humanos do governo. No fundo, no melhor dos mundos, a corregedoria não deveria existir nesse cenário. O mais adequado seria, se acontecesse alguma questão numa cidade no interior de São Paulo, que ele conseguisse resolver com os departamentos de recursos humanos local, que a coisa fosse localmente resolvida. O que a gente percebeu é que tudo que gravita em torno desse assunto impede um pouco dessa ação localizada. Nós tivemos um caso muito recente agora numa grande cidade do interior de São Paulo, que foi isso que aconteceu. Era uma coisa sabida já. A prova foi a coisa mais fácil do mundo, um assédio de um determinado servidor com uma determinada servidora pública. Era uma coisa escancarada na cidade, era uma coisa escancarada na repartição pública, porém ninguém fazia nada. O tanto que o nosso viés é sempre o viés da cautela, de informar, de evitar que a coisa aconteça. A punição, ela virá, lamentavelmente, mas o ideal é que a coisa não aconteça. Nesse caso específico, e é importante que a gente deixe isso muito claro, que é um lado que eu quero pegar muito, não é só o assediador em si. O que a gente vê é que às vezes a estrutura é comunicada pela vítima e a estrutura não age. Então, assim, tem 2 culpados nessa história, o assediador e a estrutura que não dá apoio para a pessoa que está lá, para a vítima que está lá. Tem até um terceiro viés nessa história, que é o vizinho do lado que está vendo e ele também não está fazendo nada. Porque nessa hipótese, o cidadão que se cala, ele está tomando um lado, ele não está ficando de forma isenta, imparcial, ele está tomando o lado do assediador. Então tem que se mexer, todo mundo tem que se mexer.
Então, eu tenho sempre feito isso nos procedimentos. Tá bom, conseguimos resolver o problema do assédio, conseguimos resolver o assédio daquele caso que nos foi levado, conseguimos resolver, punir, enfim, acautelar em relação ao assediador, tá, mas e a estrutura que deveria estar agindo? Ficou sabendo, não ficou sabendo, foi omissa, agiu adequadamente, tem condições de agir adequadamente, precisa de uma capacitação melhor para agir adequadamente? Então, esse é um trabalho que começa e ele não tem fim, não é uma ação momentânea. Né? Isso é uma ação de governo, de Estado, não é uma ação de governo. A ideia é que ela fique. Então, é evidente, esse número 5, no final das contas, foi ótimo que tenha acontecido. Porque se eu tivesse um número substancial, talvez a gente não estivesse se mexendo. E também ele continuaria sendo uma subnotificação, só que um pouco maior, vamos dizer assim. Né? Mafone, como é que você vê esse assunto? A gente, inclusive, tem uma fala de que uma história, quando você tem uma história, ela te ajuda a entender o problema. Quando você tem muitas histórias, elas viram estatísticas, que é exatamente isso que você trouxe. Então, são estatísticas, aí com esse número de estatísticas, como a gente não consegue se mexer, a gente não entende que estrutura que a gente tem, então isso acaba levando a gente para uma paralisia, que é a paralisia que a gente tem quando a gente vê os casos de violência. O que é muito importante nesse processo é entender que tem um processo, quais são as maiores barreiras de enfrentar a violência sexual no trabalho. A primeira é a questão da informação. Então, quando você diz qual que é a diferença entre um convite e o assédio, o constrangimento. Qual que é a diferença entre o elogio e o assédio? É o constrangimento. Então, como é que você ajuda, como é que você educa as pessoas para entender a diferença entre um e outro? Como é que você ajuda as mulheres a entenderem e darem os sinais claros de que não é não? Como é que você ajuda os homens a entender que quando é um constrangimento, isso é assédio? Então, esse é um espaço importante para a gente fazer. Uma segunda barreira é que existe uma distância entre quem faz a denúncia e o órgão de atendimento, que é isso que o doutor Ivan disse. Às vezes o órgão está lá, só que ele é orientado para as questões de gênero. Será que a gente está fazendo as perguntas? Então, quando chega uma denúncia, mas que roupa que você estava? Ah, mas será que você não queria mesmo? Então, assim, o órgão, ele existe. Todos os órgãos estão lá para receber as denúncias. Mas se você não tem as pessoas preparadas para receber essas denúncias, não resolve. E acho que um terceiro elemento importante é a investigação e o processo de punição. Então, o que acontece depois que você faz a denúncia? Ah, nem vou fazer a denúncia, porque não vai dar em nada mesmo. Então, esse elemento, ele é fundamental. O que ajuda? O que é educativo? Educativo é você ter um processo muito sério de investigação e de cuidado com essa mulher para que ela não se sinta revitimizada, porque por que as mulheres não denunciam? Por que a gente só teve 5 casos? O principal deles é porque a gente tem uma pesquisa que nós fizemos nas universidades e ela mostra que o principal elemento que faz uma mulher não denunciar é o medo de ser revitimizada, de ser hostilizada e de ser invisibilizada nesse processo. E as mulheres que denunciam, ou elas são revitimizadas, ou elas são culpabilizadas, ou elas são isoladas. Então, a gente tem que olhar para isso. Bem, o debate não seria debate, nosso programa trazendo esse assunto, ele traz uma grande contribuição para que se transforme num debate entre as pessoas. Muito obrigado e fiquem com a nossa grade de programação. Olá! No mundo contemporâneo, digitar é uma ação comum para as crianças, os jovens e os adultos. As pessoas intensificaram a comunicação por meio de mensagens digitais, seja pelo computador ou dispositivos móveis. A escrita continua sendo o elo permanente de comunicação, que distingue os seres humanos dos demais seres vivos. As letras formam os alfabetos e, por meio desse código simbólico, se faz a comunicação escrita. Várias profissões necessitam de pleno conhecimento da escrita e outras fazem arte com as letras. Uma arte muito valorizada é a do calígrafo, que vamos conhecer mais nesta reportagem. Para isso, a nossa equipe foi até o espaço de cursos da artista plástica e calígrafa Andréa Branco, revisora técnica do livro A Arte da Caligrafia. Andréa Branco explicou o que é a arte da caligrafia e um pouco da origem desta prática pela humanidade. Confira.
Primeiro, a gente precisa falar de escrita. Você, criança, foi apresentado para a escrita, você foi obrigado a manejar o instrumento, foi obrigado a entender cada caractere e escrever sobre a linha. Então, a nossa letra é como o nosso rosto, como o nosso DNA. A cada dia, a cada época da sua vida, a sua letra te acompanha. Ela anda junto com você, respira com você. Isso é a letra natural. E a escrita está sendo tão pouco valorizada, disseram pra gente que a gente só vai digitar. Mesmo com toda a tecnologia que nos ajuda e também nos deixa um pouquinho bloqueados, a gente não precisava deixar de escrever. Essa manifestação humana é estudada em profundidade pela grafologia. Andréa Branco falou sobre sua especialidade, história e sobre os alfabetos. Eu sou especialista numa outra caligrafia que é a caligrafia artística, ou seja, é uma escrita especial que já tem uma preocupação estética, uma escrita que tem pontas específicas que a gente usa. E então é um universo de um desenho mais artificial das letras, onde você pode treinar inúmeras letras, né? Se a gente pensar isso na humanidade, a gente vai pensar na escrita. Qual é o nosso alfabeto? Qual é o alfabeto com que nós estamos falando e escrevendo em português? O alfabeto romano ocidental. Esse alfabeto foi criado mais ou menos em 500 anos antes de Cristo. E ele veio de uma sucessão de transformações, desde os fenícios, passando pelos gregos, pelos etruscos, e chegou nessa forma muito parecida com o que são as nossas maiúsculas hoje, pelo alfabeto romano, né? Isso, vamos dizer, 2.500 anos antes de Cristo, passando por todas essas culturas, gregos, etruscos e chegando nos romanos, em 500 a.C. você tem a definição do alfabeto romano maiúsculo. A partir daí, a gente vai falar da escrita, a história dos estilos de escrita desse alfabeto, os estilos diferentes desse mesmo alfabeto, que é a história da caligrafia na Europa. E aí a gente vê uma variedade de formas muito interessantes, dentre elas o gótico, que é um nome de um estilo que os brasileiros conhecem muito desde sempre. A artista plástica Andréa Branco explicou como a caligrafia é utilizada nos dias atuais. Quando eu comecei a estudar caligrafia, o computador já estava vindo forte na nossa vida. E parecia uma grande contradição estudar caligrafia no tempo do computador. Eu trabalhei na prancheta e vi essa transição. Cada vez mais a comunicação é visual, cada vez mais as redes sociais fazem com que a gente seja digital e cada vez mais visuais, né? Antes era Facebook, a gente tinha bastante texto e imagem, agora a gente está no Instagram, grande parte, que é muito mais imagem do que texto. Esse é só um exemplo de como a gente realmente está fluindo nas imagens. A gente percebe que hoje nós temos letras em todos os lugares que a gente olha. A gente tem letras nas revistas, nas roupas, estampado. Então, na moda se usa, na parede se usa para as mais diferentes finalidades, estabelecimentos comerciais, tatuagens, pinturas corporais artísticas ou não. A tatuagem é uma área que cresceu estrondosamente aqui no Brasil, né? São inúmeros os lugares onde a gente percebe letras e letras com as mais variadas formas de expressão. Como estamos acompanhando nesta reportagem, a caligrafia é uma arte que pode ser feita por qualquer pessoa. Confira mais um trecho de nossa reportagem e as demonstrações práticas. Eu fui aprofundando os estudos da caligrafia, criando cursos que levassem as pessoas a amplificar esse conceito para além de uma escrita em convites ou uma escrita simples, ampliando cada vez mais, e aos poucos eu fui encontrando os tipógrafos, os amantes das letras, tanto mecânicas como manuais, os sign painters, os tatuadores. E meu universo foi ampliando muito a partir do momento que eu criei cursos e depois fui convidada para dar cursos para designers, artistas e várias dessas áreas.
A minha pesquisa artística, ela inclui a história do livro, dos suportes onde os homens colocaram as suas escritas nas mais variadas épocas do mundo, e essa aventura dos códigos e letras, né, que as várias culturas criaram. Então, o meu tema é escrita de uma maneira muito ampla, né, entrando dentro da psicologia humana pela grafologia, entrando dentro das fibras dos papéis, que para mim são tecidos. Eu desenvolvo por ali, com toda essa reflexão, os meus trabalhos artísticos. A caligrafia é algo que serve a qualquer pessoa, ela é extremamente democrática. Ela serve para uma pessoa de qualquer idade, para criança, para mulher, para o homem, para o jovem, para o artista, para o mais desenvolvido type designer, aquele que desenha tipos na melhor type foundry do melhor país especializado nessa técnica do mundo. Ele também precisa aprender caligrafia para conhecer profundamente os detalhes e estéticas das letras para suas criações. Então, qualquer pessoa pode treinar. O universo da arte da caligrafia é muito vasto, como foi abordado nesta reportagem. Para praticar a arte é necessário concentração e paciência. O resultado é sempre muito pessoal e surpreendente. Para quem tem interesse em ingressar no universo da arte, essa atividade pode ser uma sugestão com inúmeras possibilidades de trabalhos. Agradecemos a participação especial da professora Andréa Branco, que explicou e demonstrou com total domínio do saber os encantos da arte da caligrafia. Obrigada e continue conosco! Depois desta aula de caligrafia artística, que é uma arte secular, vamos falar um pouco sobre as atividades da Coordenadoria de Educação e Cultura da AFEPESP. No site www.afepesp.org.br, no menu Serviços, item Cultura, você encontra atividades de música, teatro, cinema, artes plásticas, danças e literatura. A AFEPESP mantém uma ampla programação cultural para os associados e dependentes. O site permite também o acesso direto ao sistema Flex Reserva, para você aproveitar todas as opções de turismo associativo. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana.